Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um encontro do Cálculo 1 pelo Projeto Newton. Separa, por favor, a sua água, seu café, seu chá, sua bolachinha, que hoje a aula vai ser bem comprida, tá? Claro que vai ser no tempo, no laço, mas teremos muitas informações em pouco tempo. Mas a ideia é concluir o conteúdo para que sexta-feira a gente venha passando aquela argamassa, tá? Eu quero comentar sobre a lista de exercícios e sobre a monitoria. Vem cá comigo no Moodle. Eu estou aqui logada como se eu fosse vocês, tá bom? Bonitinha, Aqui eu estou como se fosse estudante. Então, eu venho aqui, tem aquela nosso bate-papo. Quem ainda não respondeu o questionário, por favor, responda. Do seu lado esquerdo, você tem listas de exercício. Você clica lá. Aí, lista de exercício, vem aqui toda uma conversa para digitalizar, Você vem aqui, clique aqui para submeter sua lista. Aí, você tem aqui uma conversinha, como é que você vai fazer, Em suma, como que você vai fazer? Você vai tirar uma foto do seu arquivo, da sua... Não sei se vocês responderam no caderno, não sei se vocês responderam numa folha de sulfite, desde que seja de maneira organizada, pode ser em qualquer um desses. Você vai tirar uma foto e nesse enviar arquivo, você vai enviar um arquivo só com todas as fotos, tá bom? Com foto da lista toda. Precisa escrever o enunciado? Não. Bota questão 1, Vral responde. Questão 2, Vral responde. Precisa colocar o nome na lista? A gente recomenda. Mas, como você já está logado, a gente consegue recuperar que é você, que aquela lista é sua, tá? Mas tentem ser o mais organizado possível. Lembrando que vai até quinta-feira, 23h59. Tá bem? Fechamos essa gestalt? Pronto? Eu vou só tentar adicionar um envio aqui, só para vocês verem como é que acontece. Viu? Olha só como acontece. Envio, aí você vai escolher, vai clicar aqui, vai pegar lá do seu computador ou do seu dispositivo, aí você sobe o arquivo, tá bem? Sempre que você executar, salva as mudanças, tá? Fechou uma atividade, salva as mudanças, para que a coisa seja anexada e você não perca trabalho, tá bem? Dito isso, fechamos já a devolutiva. Vamos para uma coisa muito importante que está aqui do seu lado esquerdo também, que chama monitoria. Monitoria. A equipe de monitoria está à disposição para acompanhar seus estudos. E aqui vem todas as atividades da equipe de monitoria, tá? O que acontece? Na semana que vem, vocês têm a primeira sessão de monitoria. E aí, vocês têm a atividade de monitoria. O que vai ser a atividade de monitoria? Vocês têm uma lista de exercícios. Vou clicar aqui. Tem uma lista. Olha a listinha que bonitinho. Olha a listinha que bonitinho. Aí, vocês têm todos esses milhões de exercícios. Vocês vão escolher alguns para fazer, tá? Dentre esses, vocês vão escolher. Eu recomendo fortemente tentar fazer tudo. E aí, tudo que é dificuldade que tem, já leva para os monitores. Por que isso? Envie mesmo que... Participe enviando pelo menos um exercício da sua escolha. Por isso, tenta fazer tudo possível. Principalmente, tenta enviar os mais difíceis, porque daí vocês vão ter discussão com os monitores. Envie mesmo que não consiga concluir o exercício, procure indicar onde há dúvidas, contate os monitores. As dúvidas mais recorrentes serão tratadas nas salas simultâneas e a pontuação desta atividade é dada pela participação. Tá vendo isso? Ninguém vai corrigir o exercício que você fez, se está certo ou se está errado. Vai corrigir ele na hora, vai abrir o arquivo e vai discutir o que você tentou fazer, o que deu bom, o que não deu bom. Mas ninguém vai pontuar o seu exercício, a gente vai corrigir na discussão, tá? Participem, pelo amor de papai do céu. Falei tudo que eu tinha que falar. Qualquer coisa na sexta-feira eu retomo para isso. O que nós vamos falar na aula de hoje? Vem cá comigo. A aula de hoje nós vamos falar de
função exponencial, logarítmica e trigonométricas. Muita informação. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, aquele mesmo esquema. Eu exibo um vídeo, dou aquela lapidada no vídeo. Exibo outro vídeo, dou aquela lapidada no vídeo. Serão 4 vídeos, tá? Estou bem acelerada porque é muita informação hoje. Lembrando que a ideia é a gente conclui o conteúdo hoje, e aí na sexta-feira vocês vêm com todas as dificuldades. Mesmo que eu tenha que falar a mesma coisa, eu não tenho problema com isso. Mas vocês venham com dificuldades. Pelo menos visto uma vez o conteúdo, vocês já conseguem ter dúvidas. Tá bem? Então hoje vamos tentar focar na dinâmica de finalizar o conteúdo. Eu vou dar o play no vídeo, vou dar uma lida ali no chat o que está acontecendo. Desculpa, eu não acolhi todo mundo hoje, mas é que está meio acelerado. Mas já eu vou amarrando tudo. Tá bem? Vou crescer aqui a telinha. Não é esta canela. A primeira é esta. Esse vídeo não é com Gustavo Adolfo. E aí é interessante para vocês verem outros pontos de vista, tá? Mas todos esses vídeos também estão no portal da matemática, tá bem? 3, 2, 1, bom vídeo. Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos definir a função exponencial. Bom, a definição ela é simples. É uma função de domínio real e contradomínio real positivo que associa cada x a um b elevado a x. Então, essa função a gente pode escrever a imagem dela dessa forma, como b elevado a x. É claro que, nesse caso, nosso objeto de estudo vai ser quando esse número b for um número real, positivo e diferente de 1. Essa função exponencial, ela tem 3 propriedades, que eu vou enunciar essas 3 propriedades e nós vamos provar essas propriedades nessa aula e em mais algumas aulas para a gente ficar bastante seguro na hora de trabalhar com essa função. Bom, as 3 propriedades são: propriedade 1. Se o x for 0, então a imagem do zero, que é um b elevado a 0, é 1. Ó, lembra em que conjunto esse nosso b está, tá? Então b é um número positivo, diferente de 1. A segunda propriedade diz o seguinte: a função é crescente. Então, se f de x é crescente, então b é maior que 1. Só que vale a volta também. Ó. Se b é maior que 1, então a função é crescente. E o mesmo eu estou fazendo quando ela é decrescente. Então, dizer que f de x é decrescente equivale a dizer que a base é um número que está entre 0 e 1. E aqui eu vou escrever o seguinte: dizer que a função é crescente é dizer que, se você tiver o x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. Dizer que a função é decrescente é dizer o seguinte, ó: se você tiver um x1, lembra que x1 e x2 são 2 elementos do domínio, que eu acho que é diferente, né? x1 diferente de x2. Se x1 é menor que x2, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Isso é o que eu quero dizer quando eu digo que a função é crescente e quando eu digo que a função é decrescente. A terceira propriedade diz o seguinte: f de x igual a b elevado a x. E esse número b vai ser um número maior que 0 e diferente de 1, essa função é injetiva. Por que ela é injetiva? Porque se você tiver x1 e x2, x1 diferente de x2, eu vou abrir em 2 casos.
No caso onde b é maior que 1. No caso onde b é maior que 1, a gente está olhando aqui que a função é crescente. Se a função for crescente e você tiver x1 menor que x2, a imagem do x1 é menor que a imagem do x2. E o segundo caso é quando a base é um número que está entre 0 e 1. E se isso acontecer, a imagem do x1 é maior que a imagem do x2. Em ambos os casos, a imagem do x1 é diferente da imagem do x2. Então, isso vai lá na nossa definição de função injetiva, que se você tiver x1 e x2 distintos, a imagem do x1 é distinta da imagem do x2. Nós vamos começar provando. Deu bom. A gente vai provar nada aqui não. Ele pelo menos definiu todas as propriedades que a gente precisa, tá? Eu vou ver aqui no chat o que está acontecendo e já já eu volto. Comente sobre a quinta questão da lista, se possível. Thomas, corre para os monitores. Bom dia para todo mundo. Desculpa de eu não ter chegado aqui antes, mas para poder dar o toque da aula, tá bom? Vamos nesse primeiro vídeo, que foi curtinho, mas que ele falou tudo que a gente precisava. Vocês podem perceber que, muitas das vezes, as notas dos professores são diferentes das coisas apresentadas no vídeo. Isso é de propósito, porque eu quero instigar vocês, eu quero mexer com vocês no seguinte sentido: a gente pode dizer a mesma coisa de maneiras diferentes, tá? Existe errado, existe certo? Não, existe a sua escolha, tá? Você abraça o que você prefere, aquilo que você acha que é mais inteligível, e manda bala, tá bem? Então, vamos lá. Funções exponenciais. São funções que saem dos reais nos reais, que pegam uma variávelzinha e levam num elemento elevado a uma variável. Esse A é um número real. Esse A é um número real. Ele é diferente de 1 e maior do que 0. Essa é a única limitação para esse A. Ele é diferente de 1 e maior do que 0. Qual é a diferença com a função potência? Função potência, você tem uma variável elevada a um número. Essa é a função potência. E essa daqui é a função exponencial. De boa? De boa, né? Então, uma variável elevada a um número, potência. Um número elevado a uma variável, exponencial. Fechado. Dito isso, o professor dá algumas propriedades e a gente aqui não vai se preocupar muito em demonstrar essas propriedades. Elas estão nas notas dos professores, discriminadinhas, bonitinho, engraçadinho, mas a gente não vai brincar com a demonstração disso, tá? O que eu fiz nas notas foi só mostrar, foi uma tentativa de resgatar aquilo que supostamente é dito no ensino básico, que não necessariamente foi dito. Então, por isso que a gente deixou lá, para a gente não falar no vácuo. Tá bem? Então, tá bem. No vídeo, o professor fala o seguinte, e ele demonstra depois, mas a gente não vai olhar essa demonstração. A função exponencial, ela é dita crescente se e somente se o A estiver à direita de 1. A função exponencial é dita decrescente se e somente se esse A estiver entre 0 e 1. Certo? Faz sentido isso na cabeça de vocês? Sim? Faz sentido? É só pensar, por exemplo, pega A igual a meio e A igual a 2. Meio elevado a x é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a x, certo? Sei lá, vou chamar isso aqui de y. A elevado a x é o mesmo que 2 elevado a x. Essa daqui é muito maior do que essa daqui. Vocês concordam comigo? Independente do valor de x, eu não sei nem o que significa, mas eu sei que essa daqui é meio que o comportamento inverso dessa, né? Inverso multiplicativo, sentido multiplicativo. Então, essa daqui, ela vai ser crescente, porque o A está à direita de 1, e essa daqui vai ser decrescente, porque o A está entre 0 e 1. E faz sentido isso, né? Se você pegar xzinhos lá, já a gente vai mostrar como que isso se comporta vendo as nossas notas,
tá bom? A princípio faz sentido. E uma outra propriedade importantíssima é que essa função é injetiva ou injetora sobre o seu domínio, tá? Como que está nas notas? Eu fiz um juntão e coloquei uma propriedade só. O que que nos diz essa propriedade? Para elementos distintos no domínio, tá? Poderia ser até x1 e x2, né? Para elementos distintos no domínio, como é um número real, eu tenho uma ordem, né? Eu posso falar quem é maior e quem é menor. Dado uma ordem lá no meu domínio entre dois elementos distintos, a imagem dessas funções permanece na mesma desigualdade sempre que o A é maior do que 1, e inverte essa desigualdade se o A está entre 0 e 1. O que eu estou dizendo com outras palavras? Dados dois elementos distintos, as suas imagens são sempre distintas, né? Independente da particularidade do A. Ou seja, a função pode ser, ela sempre vai ser injetiva. Independente do A, ela sempre vai ser injetiva. Por um lado, se o x é menor do que y e a imagem a imagem de x é menor do que a imagem de y, a função é crescente, né? Se o x é menor do que y e a imagem de x é menor do que a imagem de y, a função cresce. E se o x é menor do que y e a imagem de x é maior do que a imagem de y, a função é crescente. Não é isso? Então, essa nossa expressãozinha em branco, que está lá nas nossas notas, é exatamente igual a todas essas propriedades, separadinhas. Então, eu fiz, foi um juntão. Tá bem? Então, a função exponencial, ela é injetiva, crescente se o camarada lá da base, posso até chamar esse camarada aqui de base, se o camarada lá da base for maior do que 1, e decrescente se o camarada lá da base estiver entre 0 e 1, lembrando que ele é sempre positivo e diferente de 1. Massa, não faz sentido se for 1, né? 1 elevado a x não tem nada para brincar aí, por isso que a gente tira o 1. Agora vamos pensar o seguinte, se o A é sempre maior do que 0, se o A é sempre maior do que 0, diferente de 0, então essa imagem aqui vai sempre para elementos não nulos, concordam comigo? A imagem eu posso tirar a possibilidade de ser 0, do x ser igual a 0, concorda? Quando x é igual a 0, o A elevado a 0 é igual a 1. Então, no pior dos casos, esse camarada aqui vai estar sempre positivo e não nulo. Essa é a imagem. O contradomínio pode ser os reais, não tem problema nenhum. Mas a imagem, ela está restrita aos valores positivos, ou seja, o gráfico só vai estar acima do eixo AY, certo? E não nulos, não vai tocar o eixo das abscissas. O que eu estou dizendo com isso? Que o gráfico dessa função é uma paradinha assim, ó. Se o A é maior do que 1, eu sei que ela é crescente, e aí o gráfico dessa função é um troço assim. Quando x é igual a 0, o A é igual a 1, a função é igual a 1, né? Quando x é igual a 0, qualquer número elevado a 0 é sempre convencionado ser igual a 1. Então, esse aqui é o gráfico da função. Se o A está entre 0 e 1, a função ela é decrescente, e o gráfico da sua função vai ser uma paradinha assim. Aqui também é 1. Está vendo que o gráfico da função, para qualquer x, mesmo x sendo negativo, a imagem sempre é um valor positivo, né? Por exemplo, pega menos 2. Vamos pegar tipo x menos 2. Quem é f de menos 2? F de menos 2 é o mesmo que a elevado a menos 2. Mas uma potência negativa, o que ele faz é descer para o denominador, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a 2. Isso aqui é positivo. 2, pode pôr 3. Pode pôr 3. Esse menos, aqui em cima, ele só desce. O A é o que vai mandar. Como o A é positivo, então as imagens são sempre positivas. Tá bem?
Acho que é bom sempre pegar um exemplozinho assim, para vocês entenderem o que está acontecendo. Massa, o que está aqui no chat? Professora, quando o A está entre 0 e 1, a imagem nunca vai ser o 0. Quando o A está... Sim, a imagem não vai ser 0, nunca vai tocar. Nunca vai tocar. Porque o A não é 0. Agora, se o x for igual a 0, o A elevado a 0 é igual a 1, convencionado. Entendeu? Sim? Podemos prosseguir? Temos um próximo vídeo. Tem mais alguma coisa aqui para trás? Perguntando para mim, não? Está tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Podemos? Então, bora. Suave. Então, bora. Vamos para o próximo vídeo. Hoje o negócio vai ser dinamicão. O próximo vídeo é da função logarítmica, tá? E para ela a gente vai ver o vídeo inteiro. É o mesmo professor. Isso por quê? Por que eu vou falar da função logarítmica? Eu já estou pensando nessa minha função restrita à sua imagem, ou seja, eu estou pensando nessa função sobrejetora, certo? Essa função dessa maneira aqui, ela é sobrejetora, vocês concordam comigo? Que o conjunto de chegada é exatamente a imagem, mas ela já é injetora. Se ela é injetora e sobrejetora, o que ela é? Bijetora. Se ela é bijetora, ela possui inversa, né? Ela é inversível, invertível ou possui inversa. Então, a gente vai falar da inversa dessa função, tá bom? Que é o que a gente vai chamar de função logarítmica. 3, 2, 1, play para um bom vídeo. Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar da função logarítmica. Bom, nas aulas anteriores nós falamos do logaritmo, definimos, falamos em algumas consequências da definição, as propriedades operatórias e fizemos alguns exercícios. Vamos hoje relembrar a definição e essas consequências da definição para avançarmos na função logarítmica. Definimos o logaritmo assim. Logaritmo de um número A na base B era o número C, desde que B elevado a C fosse igual a A. Ou seja, o logaritmo de A na base B é o expoente que eu ponho no B para a potência da A. É claro que quando nós fizemos essa definição, nós vimos que essa base tinha que ser um número real, positivo e também diferente de 1. Aí falamos das consequências da definição. E quando falamos nas consequências da definição, nós estudamos 5 coisas. Vou colocar aqui. Consequência 1. O logaritmo de 1 na base B era 0. A consequência 2. O logaritmo de B na base B é 1. Uma consequência 3. Logaritmo de A na base B igual a um logaritmo de C na base B, isso é o mesmo que dizer que A é igual a C. Vamos destacar 2 consequências da definição. A consequência 4. Nós vimos que logaritmo de B elevado a N na base B é N. Eu vou chamar a atenção dessa consequência aqui. E vimos também uma consequência 5, que dizia o seguinte, que B elevado a logaritmo de A na base B dá A. Essa também chama atenção. Por que eu chamo a atenção dessas 2 consequências? Bom, vamos pensar no seguinte. Se eu tiver uma função assim, essa
Essa função a gente já estudou, é a função exponencial. E a gente tem tudo amarradinho para a função exponencial, discutimos como é que era o domínio, como era o contradomínio, a restrição para a base. Vou fazer aqui também uma função que eu vou definir assim. Log de x na base b. Por enquanto, a única coisa que a gente está levando em consideração é que a restrição para a base é essa que está aqui. Bom, se eu fizer a composição da f com a g ou da g com a f, vamos ver o que acontece. Vamos lá. Bom, vamos então escrever a composição. Se eu fizer nessa ordem, uma olhada. F da g de x. O que nós vamos ter vai ser b elevado a log de x na base b. Isso aqui é nada mais nada menos do que a consequência 5 da definição. E a gente já sabe que dá x. Agora, se eu trocar a ordem, se eu fizer assim, ó, g da f de x. Se eu fizer g da f de x, o que nós vamos ter é logaritmo na base b de b elevado a x, que nada mais é do que a consequência 4 da definição. E a gente sabe que isso aqui dá x. Ora, esses dois resultados aqui nos sugerem que exponencial é inverso da logaritmo e vice-versa. Por quê? Porque quando a gente estudou lá um pouquinho nas funções compostas e função inversa, nós vimos que quando eu componho uma função com a sua inversa, o resultado é identidade e independente da ordem que eu faço essa composição. Então, peraí, vamos lembrar um pouquinho das propriedades da função inversa. Vamos lá. Bom, primeiro, eu sei que se eu compuser f com sua inversa, posso trocar a ordem, ó. Da função identidade. Essa é a primeira coisa que eu sei. A segunda coisa que eu sei é que se eu tenho um ponto P com coordenadas AB e esse ponto P pertence ao gráfico de uma função f, isso equivale a dizer que o ponto P' com coordenadas BA pertence ao gráfico da sua inversa. A terceira coisa que eu sei é que se uma função f que possui inversa, ela tem domínio A e contradomínio B, isso é equivalente a dizer que a sua inversa terá domínio B e contradomínio A. Tá. Para, então, a função logarítmica ficar escrita como a inversa da exponencial, a gente tem que ter atenção a esse detalhe de domínio e contradomínio. Quando nós definimos formalmente a função exponencial, nós escrevemos a função assim, ó. Uma função f de domínio real e contradomínio com os reais positivos, definida como f de x igual a b elevado a x. Para a logarítmica ser a inversa da exponencial, nós precisamos escrevê-la assim. Uma função g de domínio R+, asterisco, ou seja, reais positivos, contradomínio real, definida, vamos lembrar, tem restrição para a base, hein? A base B tem que ser um número diferente de 1 e um número real positivo. Com isso, a gente define formalmente a função logarítmica
como inversa das funções exponencial. E para fazer o gráfico da logarítmica, a gente vai usar o nosso conhecimento de função inversa, uma vez que a gente já sabe fazer o gráfico da função exponencial. No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer esse gráfico. Um abraço e até lá. Pronto, estamos aqui comigo. Já a gente vai mostrar o próximo vídeo, moço. Muito obrigada pelo spoiler. Bom, então vamos aqui comigo no quadro 2. Como eu disse anteriormente, no quadro 1 primeiro, como eu disse anteriormente, dada a função exponencial, se eu restringir o contradomínio dela à sua imagem, então ela fica sobrejetiva. Como ela já é injetiva, então ela fica bijetiva. Essa sacada que a gente tem, a gente herda também dos números. Esse pensamento a gente herda bem dos números. Lá nos números, o que a gente tinha? A elevado a B é igual a C, se somente se o logaritmo de C na base A é igual a B. Lembra disso? Lembram disso? Não? Então, prazer, mundo logaritmo. Então, existe uma conversa entre o que acontece com os números e o que acontece com as funções. Lá nos números, a gente tem essa propriedade, né? Claro que, de novo, o A é maior do que zero. O A tem que ser maior do que zero e diferente de 1, porque isso aqui não faz sentido, tá? Mas, então, quer dizer que um número elevado a outro é igual a um outro terceiro número. Isso seria como se eu olhasse para o... É como se eu estivesse aplicando o logaritmo dos dois lados. Não, mentira. Isso é por definição. Na verdade, a gente define isso, tá? Não é nem se associa, é uma definição. O logaritmo na base A de C é igual a B, e isso é equivalente a escrever esse número elevado a esse é igual a esse. Log na base A de C é igual a B, é equivalente a escrever A elevado a B é igual a C. Certo? Que eu já fui apontando o jeito que a gente lê, para lembrar, para ajudar na memorização. Isso é em números. Aí falou, bom, mas se a função é bijetiva, papapá, ela possui inversa, a inversa tem que ter alguma relação com o que acontece com os números, né? E aí a gente define a função logarítmica. Então, a função logarítmica, ela vai sair de onde? Dos reais positivos não nulos, que é exatamente o conjunto imagem da outra, que eu quero mostrar, porque ela está vindo como se fosse a inversa, certo? Dessa conversinha aqui. E ela é definida como? Dado um A fixo, é o log na base A de x. Essa é a função g de x. Como a gente está construindo, eu quero que essa função aqui seja exatamente a inversa da f, onde a f é exponencial, né? F de x igual a elevado a x. O professor demonstra lá, mas a gente vai demonstrar aqui também, tá bom? Então, isso quer dizer que f bola g de x, a gente já sabe que a f é inversível. A afirmação é que a g, definida dessa maneira, é exatamente essa função inversa. Então, a f bola g, vamos fazer diferente. Isso. F bola g de x é igual a f avaliada na imagem da g por x. O que a função f faz? Pega o camarada lá dentro e leva ele no a elevado a ele, certo? Então, isso aqui é o mesmo que a elevado a g de x. Ok? Mas quem é a g de x? A g de x é a elevada a log, a base A de x. Tá? Uma das propriedades é que... Eu não queria gastar tanto tempo com isso. Uma das propriedades é que a exponencial elevada ao logaritmo, sendo que esse camarada aqui é igual a esse camarada, é exatamente só esse camarada aqui. Isso é uma propriedade da exponencial. E o professor deixa essa propriedade lá no vídeo, né? Ele chega a comentar sobre ela. Então, um elemento elevado ao log, desde que a base dele seja exatamente esse número, é só esse númerozinho aqui em cima. Então, isso aqui é igual a x.
Ou seja, eu mostrei que a imagem de qualquer elemento via essa composta é ele mesmo. Agora eu tenho que ver também se tem a inversa do outro lado, né? Se a G bola F de X também dá X. Isso aqui é a G avaliada na imagem da F por X. O que a função G faz? Pega o camarada lá dentro e leva no log na base A dele. Log na base A do camarada lá dentro. F de X é quem? A elevado a X. Então, isso aqui é log na base A de A elevado a X. Tem uma propriedade do logaritmo que esse camarada aqui, você dá o tombo. Essa potência aqui, você dá o tombo. Então, isso aqui fica x vezes log na base A de A. O que é log na base A de A? Log na base A de A é fazer C igual a A, certo? Se o C é igual a A nessa relação, quem é B? A elevado a B é igual a A, quando B é igual a 1, né? Certo? Então, isso aqui é igual a 1. Então, isso aqui é igual a x. Foi? Captou? Log de um elemento cuja base é ele mesmo é igual a 1. Por quê? Quem é log de A na base A? Eu quero achar quem é esse B. Log na base A de A é a mesma coisa que fazer A elevado a B igual a A. Quando que A elevado a B é igual a A? Sempre que o B é igual a 1, certo? Então, log de A na base A é igual a 1. Então, essa igualdade aqui também é igual a x e uma é inversa da outra. Tem um caso particular. O que é esse caso particular? Quando a minha base é esse número E, que a gente chama número de Neper, algarismo neperiano. Tem até uma historinha disso nas notas, tá bom? Isso aí é uma dízima, né? Não periódica. É aproximadamente 2,7. Aqui tem uma aproximação bem brutona dele. E aí, o que vai acontecer lá na nossa função? Se o A é igual a E elevado a x é igual a y, se somente se o log de y na base E é igual a x, certo? Só apliquei a definiçãozinha aqui, ok? O E elevado a x é igual a y, isso quer dizer que o log na base E de y é igual a x. Exatamente isso, E elevado a x é igual a y. Como é que a gente vai denotar, já que esse é um númerozinho especial, como que a gente denota o log na base E? A gente denota ele como ln, tá? O log na base E é chamado ln. Então, sempre que vocês virem por aí na vida de vocês ln de alguma coisa, eu estou pensando no logaritmo na base E, onde é esse númerozinho especial. Tá bem? Vai fazer alguma diferença específica na vida de vocês? Em derivadas a gente vai usar bastante isso, tá? Que essas são funções que têm certos comportamentos especiais, tá bem? Mas aqui pra gente só cabe uma convenção mesmo, que na verdade é só uma convenção. Tá bom, o próximo vídeo o professor fala do gráfico dessas funções, certo? Alguém tem alguma dúvida? Fala. Eba, vamos usar o microfone. Seu nome e o curso? Francisco, do Engenharia Civil. Eu queria perguntar sobre o porquê que o A ele não pode ser negativo na função logaritmo. Ele não pode ser negativo porque desde a função exponencial ele não é negativo. Desde a função exponencial, porque esse mesmo A ele é fixo desde o começo, tá? E faria sentido esse número ser negativo? Esse A ser negativo não faz sentido. Para a própria definição, ela não faz sentido. Então, o mesmo A que a gente carrega ela na exponencial, a gente carrega ela na logarítmica. Aquele mesmo A fixo. Esse A é o fixo, tá? Os outros camaradas são os que vão estar variando. Beleza? Mas esse A aqui é aquele mesmo A da exponencial,
tá bem? E não faz sentido definir função exponencial com base negativa. Tá bom? Sim? Respondi? Alguma coisa aqui no chat? Não, professor, eu já mandei. Rodrigo, beleza. Alguma coisa para mim? Posso continuar? Então, eu vou continuar. Posso continuar? Vocês estão tão caladinhos, isso para mim é tão preocupante. Que é bastante informação, né? Mas ali no cantinho a gente vai amarrar tudo rapidinho já já. Então, vamos lá. Vamos para o próximo vídeo, que é o gráfico da função logarítmica. Entendendo que tudo que a gente faz aqui na nossa aula é... Eu apresento uma função e falo sobre o gráfico dessa função. Eu apresento uma função e falo sobre o gráfico dessa função. Tá, agora o professor vai fazer o gráfico da função logarítmica. Vamos lá? 3, 2, 1, bom vídeo. Construir o gráfico da função logarítmica. Bom, na aula anterior, nós definimos a função logarítmica. Vimos que a função logarítmica e exponencial são uma inversa da outra. Então, nós estudamos agora, a partir disso, como o gráfico vai ser feito. Vamos lá. Vamos definir aqui a função logarítmica. A função logarítmica, uma função f de domínio em reais positivos e contradomínio nos reais. Muito bem, essa função é definida assim. Log de x na base b. Não pode esquecer que esse b tem que ser um número diferente de 1 e positivo. Bom, para fazer esse gráfico, é muito importante você lembrar da propriedade das funções inversas, pelo menos uma, né? Que diz o seguinte, ó, que se um ponto P com coordenadas AB pertence ao gráfico da F, isso é equivalente a dizer que o ponto P' com coordenadas BA pertence ao gráfico de sua inversa. Por que eu estou escrevendo essa propriedade? Porque nós aprendemos a fazer o gráfico da exponencial. Eu vou relembrar aqui como ele foi feito. Para fazer o gráfico da exponencial, vamos fazer primeiro no caso em que a função é crescente. Nós vimos que era uma função que tinha como assíntota o eixo x, passava aqui no ponto com coordenadas 0, 1, passava aqui no ponto com coordenadas 1b. Essa função, vou escrever aqui, é b elevado a x. Bom, vamos lá. Se a gente quer fazer o gráfico agora da logarítmica, e a gente sabe que a logarítmica é inversa da exponencial, se essa daqui passa no ponto 0, 1, a logarítmica vai passar no ponto 1, 0. Se a exponencial passa no ponto 1b, a logarítmica vai passar no ponto B1. O eixo x é uma assíntota do gráfico da exponencial. Então, a assíntota do gráfico da logarítmica será o eixo y, de modo que o gráfico da função logarítmica tem essa cara. Bom, nota que a exponencial é logarítmica, o gráfico é simétrico em relação à reta x igual a y, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui, esse é o gráfico da função logarítmica
quadrado de x na base b. É claro, a gente fez o gráfico no caso que a função é crescente. E para lembrar, a função ela é crescente quando a base é um número maior que 1. E como é que vai ser o gráfico da função quando ela é decrescente? Ou seja, no caso em que a base é um número que está entre 0 e 1. Vamos ver lá no outro quadro? Bom, vamos fazer agora o gráfico da função logarítmica e da exponencial, uma vez que uma é inversa da outra, quando a função é decrescente. Relembrando, a função é decrescente quando a base b é um número que está entre 0 e 1. E quando eu faço o gráfico, é importante a gente lembrar que passa no ponto 0, 1 e que o eixo x é a síntota do gráfico. Então, ela vem assim. Agora, o que nós vamos fazer? A reta x igual a y. Se essa é a reta x igual a y, esse ponto aqui, ó, é o ponto 1, 1. Quando a gente quer fazer o gráfico agora da logarítmica, a gente já sabe que a logarítmica vai passar nesse ponto aqui e se o eixo x é a síntota da exponencial, o eixo y vai ser a síntota da logarítmica. Então, o gráfico da logarítmica, nesse caso, vai ser assim. Uma função exponencial g decrescente e uma função logarítmica f também decrescente. Bom, tá aí então o gráfico da função exponencial e da função logarítmica, que era o nosso objeto de estudo para essa aula, tanto no caso em que a função é crescente, tanto no caso que a função é decrescente. Um abraço, até a nossa próxima aula. Tô aqui angustiada já. Vamos lá. Tô aqui no quadro 3. Primeiro, tem algumas afirmações ali no chat. Se a função é x², a inversa dela é a raiz. A gente tem que pensar em inversa. A inversa vem da composição, tá? A inversa vem da composição. Então, a raiz dela é que é inversa. Se a f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado, ou seja, que é x elevado a menos 2, lembrando que aqui é uma variável, aqui é uma potência, vai ter um comportamento semelhante a esse, tá? Então, a inversa dela vai ser a raizona de 1 sobre x ao quadrado. Claro que aqui você tem que pensar nos domínios, tá? Agora, isso é diferente de pegar essa função. Essa função aqui é exponencial, que é diferente da função parabólica, da função quadrática. Porque a base dessa é uma variável, a base dessa é um número. É essa categoria de funções que a gente está estudando agora. E a inversa dessa função é qual? É a log na base 2 de x. Essa função é a inversa dessa. Esses objetos são todos diferentes, tá? Isso aqui é uma função potência, isso aqui é uma função exponencial. Please, pelo amor de papai do céu, não confundam, tá? São objetos muito distintos. Muito mesmo. Tá bom?
Com essa daqui, a gente fazendo somas e multiplicação por escalar, a gente tem os polinômios. Com essa daqui, não. Tá bem? Essa daqui é transcendente e essa daqui é algébrica. São objetos muito distintos. Prestem muita atenção nisso. Te respondi, Ricardo. Muito bom. Respondi. Então, vamos voltar para o vídeo, que eu quero fazer alguns comentários, que ele falou várias palavrinhas que claramente são novas, né? Então, eu preciso comentar sobre essas palavrinhas. Primeiro, uma vez que a função logarítmica ela é inversa da exponencial, ou a inversa da exponencial é a logarítmica, nesse caso aqui tanto faz como tanto fez, que a inversa é a direita e a esquerda, a gente já sabe, como a gente já sabe o gráfico de uma função cuja base está entre 0 e 1, né, de uma função exponencial, a gente já sabe de presentinho o gráfico da logarítmica, né? Se uma é inversa da outra, eu faço a reta y igual a x aqui, que é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares, porque a gente pode pensar no plano cartesiano, isso aqui é uma notação que tinha lá no ensino básico. A gente pode pensar nele em quadrantes, né? Aí esse daqui a gente chama de primeiro quadrante, esse segundo quadrante, esse o terceiro quadrante e esse o quarto quadrante. Então, a reta bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta que vai pegar esse 90 graus aqui e dividir ele ao meio. Qual é a reta que faz isso? É a reta originada pela função f de x igual a x, né? Y igual a x. Concordam comigo? Se eu pegar a camarada positivo, se o x for positivo, o y é positivo. Se o x for negativo, o y é negativo. Então, positivo e igual, negativo e igual, vai para baixo. Essa aqui é uma das palavrinhas que ele usa, né? A bissetriz dos quadrantes ímpares. É exatamente essa reta, y igual a x. Que é essa reta na qual a gente reflete a função ímpar. Lembra? A função que é inversa, né? Se eu sei o gráfico da laranjinha, para cada ponto da laranjinha, o simétrico do outro lado, que é aquele que reflete daqui 90 graus e cai para cá, esses camaradas aqui vão originar o gráfico da logarítmica. Então, dado uma função, você sempre tem de presentinho o gráfico da sua inversa. Isso aí foi aulas anteriores. Tá certo? Certo? Sim? Então, ótimo. Então, essa daqui é uma das palavrinhas, das expressões. Bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta que divide o ângulo dos quadrantes ímpares ao meio, ou seja, em 45 graus. E que passa pela origem. Tá? Tem que passar pela origem. Ok. Outra palavrinha que ele colocou lá no vídeo é a chamada assíntota. O que significa a gente dizer que algo assintota? Assintotar. Tangenciar, vocês já viram que passa raspando, né? Passa raspando em apenas um ponto, certo? Passa raspando, mas tem um ponto em comum. Assintotar, uma reta é dita assíntota a uma curva, se a curva passa raspando e nunca toca em ponto nenhum. Então, a gente diz que é uma reta que delimita o comportamento da função, ou seja, a imagem da função. O que significa isso? Aqui nesse gráfico, por exemplo, na função logarítmica, o eixo y é uma assíntota da função, porque o gráfico vai ficar, a palavrinha mágica, o gráfico vai tender ao eixo y para todo sempre, amém, mas nunca vai tocar. Do mesmo jeito que o eixo das abscissas é uma assíntota horizontal para o gráfico da função exponencial, com a entre 0 e 1, porque o gráfico da função vai tender para todo sempre, mas nunca vai encostar. Ela delimita o comportamento. Essa daqui é uma retazinha particular, um tipo de delimitador particular, tá bom? Pronto.
Dúvidas? Comentários? Tá tão difícil que não está nem ninguém entendendo, Brasil? Por favor. Temos outra dúvida aqui. Por favor, se apresente e diga seu curso. Gabriel Reis, Engenharia Mecânica. Aquela reta do gráfico da função logarítmica positiva que passa entre as duas linhas, qual é o nome dele? Qual é a função dele, no caso? Que passou no vídeo. O gráfico, perdão, repete. A reta... A reta que passa entre os dois gráficos. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Que é essa reta aqui, ó. O nome dela é isso. Essa reta aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É essa, né? Que estava lá no vídeo que você falou? Quando o gráfico é... Oi, meu bem. Por favor, quem está em sala fechada sem máscara, por favor, coloque a máscara. Tem gente na sala 8 que está sem máscara, por favor, protocolo de segurança. Pode estar sozinho, pode não, tá bom? Muito obrigada. Qual era a reta, perdão? Era outro gráfico, mas a reta era essa mesma. Porque é sempre, quando você vai fazer o gráfico da função inversa, é para essa reta que você olha e reflete. Sacou? É sempre essa reta, é sempre a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Exatamente por causa da composta da identidade, né? Então, essa reta aqui faria o papel da identidade, tá? Então, é sempre essa reta, independente de onde está morando o seu gráfico, tá bom? Tá bem. Então, agora nós vamos falar de funções trigonométricas. Então, vamos começar com o nosso queridíssimo Gustavo Adolfo. E aí nós vamos falar da função seno. Aí eu apresento algumas propriedades, faço alguns comentários pontuais, a gente vê o vidinho da função cosseno, faço mais algumas pontuações, algumas ponderações. Depois eu vou fazer com vocês a tangente, fazer o gráfico, a gente vai deduzir tudo. E depois eu falo de várias outras propriedades, tá bom? Pode dar o play? Pode? Alguma dúvida, algum comentário no chat? Como é que vocês estão aqui? Professora, não entendemos o gráfico da função log quando x está entre 0 e 1. Estranho, não apertei em verifica, simultom. Professora, a bissetriz sempre vai ser nos quadrantes. Não. Existe bissetriz, bissetriz pode ser uma reta, que é uma reta que é ortogonal a um segmento, dividindo eles de mesmo comprimento. A bissetriz dos quadrantes vai dividir o ângulo ao meio. Pode ser dos quadrantes ímpares e pode ser dos quadrantes pares. Tá bom? Professora, o domínio da função logarítmica é sempre não negativo e a imagem da função exponencial é sempre não negativo. O domínio de um tem que ser igual ao contradomínio do outro para a gente falar nesse caso da função composta. Tá bom? Porque a imagem da função exponencial vão ser os reais positivos, não nulos. E esse é exatamente o domínio que a gente pega para a função logarítmica. Tá bom? Para fazer sentido essa composta. Que mais? Não entendemos o gráfico da função log quando x está entre 0 e 1. Que é esse que eu fiz aqui com vocês? Então, é a paradinha de ir refletindo, né? Você pega esse pontinho aqui, bate ele na bissetriz, olha esse mesmo comprimento aqui, bate ele do outro lado, aí você vai achar a imagem dele. Mesmo comprimento. Aqui, sim, tá meio ruim em minha escala. Mas a história é essa, dado uma, você faz a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é isso. No caso, essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Se fosse bissetriz dos quadrantes pares, seriam essa, né? Que esse aqui é par e esse aqui é par. Então, a bissetriz dos quadrantes pares seria essa. Seria y igual a menos x. Tá? E aí, então, mas a bissetriz dos quadrantes ímpares é para a gente calcular a inversa. Então, pega a bissetriz dos quadrantes ímpares, para cada pontinho dessa função que você conhece, o gráfico,
Você pega ele, reflete aqui no eixo, nessa reta, pega essa mesma distância e bota do lado de cá. Você vai ter um outro pontinho. Esse pontinho vai ser um pontinho dessa curva. Professor, eu vou ter sempre que fazer isso? Não, coração. A gente só está ensinando para vocês como é que você acha o gráfico. Quando eu te pedir o gráfico da função logaritmo, você vai saber que é essa. Eu estou só deduzindo com vocês, tá? Só deduzindo. É claro que todas as funções inversas que a gente for trabalhar, a gente já viu inversa de quem que ela é. Tá bom? Então, basta vocês saberem o gráfico, só executa. Não precisa ficar deduzindo, não. Tá bom? Isso aqui é só para a gente deduzir. Então, pronto, vou passar o próximo. Resolvido aí no chat? Resolvido por aqui? Acalmou vossos corações? Vocês não precisam ficar deduzindo essa paradinha aqui de funções inversas. Só executa. Tá bom? Sim? Sim? Responde para mim, por favor. Valeu. Voltando aqui, vou dar o play. Posso dar o play, DJ? Então, bora. Bom vídeo. Para começar o estudo sobre as funções trigonométricas, certo? Então, bom, sugiro que você, né, que tem uma certa dificuldade com funções, né, nunca viu, nunca estudou, ou já estudou e tem alguma dificuldade, eu sugiro que antes de você continuar a assistir essa aula, você vá num dos módulos do nono ano, chamado Funções e Noções Básicas, no portal da matemática mesmo, onde lá, né, tem todas as aulas necessárias para você ter o embasamento necessário para conseguir compreender o que a gente vai falar a partir de agora, tá certo? Então, se você tem dificuldade, pausa esse vídeo agora, vá lá no módulo do nono ano, assista as aulas lá e depois você retoma para cá, beleza? Bom, então, antes de falar das funções trigonométricas propriamente ditas, eu vou dar duas definições. A primeira é a seguinte, a primeira é de função periódica. Então, o que é uma função periódica, né? É uma função onde o domínio é um subconjunto dos reais, né? Uma função real de variável real, né? Então, essa função ela é periódica quando nós temos o seguinte, quando existe um número real positivo, né, maior que 0t, né, tal que o f de x mais t é igual a f de x para todo x e x mais t pertencente ao domínio. O que isso significa? Significa que para cada elemento do meu domínio, certo? Se eu pego esse elemento e soma um valor, né, fixo, né, um valor dado, esses dois caras têm que ter a mesma imagem, né? Então, se isso acontecer para todo elemento do meu domínio, né, e a gente diz que essa função é uma função periódica. Tá certo? Bom, um exemplo de função periódica é a função, por exemplo, de reais em reais, onde f de x, digamos, é igual a 2. Uma constante qualquer. Botei 2, mas pode ser uma constante qualquer. Certo? Então, de fato, o f de 1 é igual a f de 2. Para todo x, eu tenho sempre a f igual a 2. Certo? Então, essa função é uma função periódica. O que ocorre? Ocorre que, quando existe um menor valor de t, tal que isso acontece, tal que satisfaça essa condição, quando existe esse menor valor de t, tal que isso acontece, esse menor valor de t positivo, ele é o período da função. Então, existem funções periódicas que possuem período, mas existem funções periódicas que não possuem período. Um exemplo de função periódica que não possui um período é essa que eu acabei de dar. Então, qualquer função constante, né, ela é periódica, porque a imagem sempre é a mesma para todos os reais, no caso, mas não existe um menor valor positivo t tal que isso aconteça. Porque o f de 1 é igual a f de 1,01, que é igual a f de 1,001. Então, não tem como ter um menor valor positivo tal que isso sempre se repita, essas imagens sempre se repitam periodicamente, né? Então, é possível ter funções periódicas que não têm período. Quando a função periódica possui um período, o período é o menor valor positivo de t, né, no caso que a gente chamou de t, tal que isso aconteça, tal que essa condição seja satisfeita. Beleza? Então, isso é que é uma função periódica. Tá?
Então, agora, eu vou definir com vocês o que é uma função limitada. Então, aqui. Então, o que seria uma função limitada? Então, a gente diz que uma função também real de variável real é limitada quando existe um número real positivo, chamei de L, poderia ser qualquer outra incógnita, mas chamei de L, tal que isso aqui aconteça. Então, uma função, ela é limitada quando todas as imagens que você tem estão dentro do intervalo, ou quando o módulo das imagens é menor ou igual que esse valor dado, certo? Que esse valor aqui dá. Então, isso aqui é uma função limitada. Um dos exemplos de funções limitadas, que é o que a gente vai ver agora, é o caso da função seno, certo? Que é o que a gente vai definir a partir de agora. Bem, então vamos definir a função seno. Bom, a função seno é uma função de reais em reais, onde para cada número real x, a imagem é o seno de x, certo? Bom, então vamos relembrar algumas coisas, né? Primeiro, né? Lembrando lá da circunferência trigonométrica. Considera aqui um arco do primeiro quadrante, onde a medida desse arco seja alfa. Quando a gente trabalhou lá a redução ao primeiro quadrante, o que a gente obteve? A gente fez simetria desse ponto em relação ao eixo dos senos, e na época a gente viu que associado a esse ponto aqui, simétrico a esse em relação ao eixo dos senos, a gente tem o arco π menos alfa, perfeito? A gente pegou aqui o simétrico em relação à origem, esse ponto aqui, simétrico em relação à origem, em relação a esse ponto. A gente viu na época que o arco associado a esse ponto, simétrico a esse em relação à origem, tínhamos o arco π mais alfa, certo? E além disso, pegamos também o simétrico em relação ao eixo dos cossenos, e vimos a época que associado a esse ponto P, simétrico em relação a esse, em relação ao eixo dos cossenos, a gente tem o arco 2π menos alfa ou simplesmente menos alfa, né? Uma vez que 2π é congruo a zero. Bom, e aí, o que nós temos? Né? Nós temos que, pegando para cá, a gente tem o seguinte, né? O seno de alfa é essa ordenada aqui, né? O seno de alfa é essa ordenada aqui. Assim como o seno de π menos alfa também. Então, o seno de alfa e o seno de π menos alfa são iguais. Por congruência de triângulo, né, esse triângulo é congruente a esse, o que a gente tem é que esse camarada aqui, em valor absoluto, ele é igual a esse. Tem a mesma medida desse. Então, a gente tem que o seno de π mais alfa e 2π menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Por quê? Porque o valor da ordenada, em termos absolutos, é o mesmo. Só que no caso aqui, para esses casos, ele é negativo. Ou seja, então, o que nós temos? Nós temos que todos os valores absolutos do seno de alfa, π menos alfa, etc., estão, e para qualquer arco alfa, né, o valor absoluto está sempre aqui dentro, né, porque no primeiro quadrante ele sempre varia de onde até onde? De 0 até 1. Lembrando que o raio da circunferência trigonométrica, por definição, é igual a 1, então o meu seno ele sempre varia de onde até onde? De menos 1 até 1. Então, repare que esses valores do seno, essas ordenadas, elas vão se repetindo de acordo com o arco, certo? Então, esse cara vai se repetindo, esses caras vão se repetindo, e mais do que isso, né? Não apenas na primeira volta, mas se eu pegar daqui e der uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu vou parar na mesma posição e, por exemplo, o alfa mais 2π vai ter o mesmo seno, o alfa mais 4π também. Ou seja, cada vez que eu dou uma volta completa na circunferência trigonométrica, eu sempre tenho o mesmo seno, certo? Bom, então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber primeiro que
a função seno é uma função periódica. Por que razão que ela é uma função periódica? Porque após a primeira volta na circunferência trigonométrica, ou seja, de 0 a 2π, primeira volta positiva, todos os valores de seno vão se repetindo para os mesmos arcos, côngruos aos primeiros. Certo? Então, se você pegar, né, os valores de seno que a gente conhece, né, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π é 0, o seno de 3π sobre 2 é menos 1, o seno de 2π é 0. Certo? Se você pegar π sobre 4, então se você for marcando os pontos, de 0 a 2π a curva vai ter mais ou menos essa cara aqui. Ó. A curva vai ter essa cara. Certo? Não dá para justificar formalmente o porquê que ela vai ter esse formato, porque para justificar formalmente o porquê que ela tem exatamente esse formato, a gente necessita de alguns recursos de matemática muito avançados que fogem ao âmbito do nosso curso. Certo? Então, por isso que, né, a gente vai pegando de ponto a ponto, então a gente vê que tem esse formato. Então, de 0 a 2π a gente tem isso aqui. Como daqui por diante, né, o 2π é côngruo a 0, certo? Então, e assim por diante, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse camarada, ele vai se repetir de novo e assim por diante. E para trás a mesma coisa, né? Pega o menos 2π, ele também vai ser côngruo, ele também é côngruo a 0, então eu tenho isso aqui. E assim por diante. Certo? Então, o gráfico da função seno é esta curva. Esta curva, ela é chamada de senoide. Ela é chamada de senoide. Certo? Então, qual é o período da nossa função seno? Então, a nossa função seno é uma função periódica. Qual vai ser o período? Ela possui um período. Né? E qual o período que ela vai ser? Qual a definição de período? É o menor valor da constante que, somado a x, vai ter a mesma imagem para todos os caras. Então, por exemplo, o π vai ser o período? Não. Por quê? Tudo bem, o seno de π é igual ao seno de 0. Só que 3π sobre 2 não tem o mesmo seno de π sobre 2. Então, o π não pode ser o período. Porque, para repetir, não pode repetir para um cara só. Não pode ter imagem de um mesmo cara. Tem que ter imagem de todos os caras. Então, para ter imagem, a mesma imagem de todos os caras, vai ser quem? Vai ser de 0 a 2π. Então, a cada 2π, eu tenho que esses valores sempre se repetem o quê? Periodicamente. Então, a nossa função seno é uma função periódica. O período dessa função seno é 2π. Função seno de x é 2π. E mais do que isso, a nossa função seno, ela é limitada. Por quê? Porque como o seno ele sempre varia de menos 1 até 1, então, nesse caso, ele nunca sai desse intervalo. Então, o nosso conjunto imagem está aqui, fechado em menos 1, fechado em 1. Então, isso nos dá que o conjunto imagem da nossa função é o intervalo de menos 1 até 1. Certo? Que é exatamente onde a nossa função seno está limitada. Certo? Então, dessa maneira, a gente definiu a nossa função seno. Nas próximas aulas, vamos definir a função cosseno, função tangente, etc. Né? E aí, vimos aí que a função seno é uma função periódica, vimos aí qual o período dessa função, vimos o conjunto imagem, vimos que era limitado. Então, isso que a gente viu hoje, certo? Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. E até a próxima. Falou, vem comigo. Ele explica muito bonitinho, né, gente? Assim, é muito bonitinho, falando do arco, o jeito que reflete, como é que define. Eu gosto muito dessa aula dele. Vamos lá para o quadro 1. Vamos lá para o quadro 1. Então, o que a gente precisou para falar da função seno e, consequentemente, da função cosseno também, de duas propriedades. Uma que é a função ser periódica e outra ela é ser limitada. Uma função ela é dita ser periódica de período t, se para qualquer x do meu domínio, f de x é sempre igual a f de x mais um certo t.
Tá? Isso todo mundo lá no domínio. Ou seja, lá na imagem é como se eu estivesse repetindo a função. Dado um certo t, um certo númerozinho, pega o x. A partir de um certo t a mais, o gráfico da função em x passa a ser o mesmo gráfico daquele intervalinho. Sacou? É como se eu estivesse olhando assim, ó, nesse intervalinho x e x mais t, como se eu estivesse olhando que nesse intervalo as funções têm mesmo gráfico. Sacaram isso? Sacaram isso? O melhor exemplo é a função seno e cosseno. São os melhores exemplos. E são os que a gente mais usa mesmo. Tá? Então, quer dizer que nesse intervalinho a função tem o mesmo comportamento. Ou seja, os f's de x, para cada x variando, sempre vai ser o mesmo. O x varia, mas as imagens sempre terão os mesmos comportamentos. Por exemplo, f de 2 é o mesmo que f de 2 mais t. F de 3 é o mesmo que f de 3 mais t. Sacou? É como se eu estivesse espelhando. Beleza. Bom, lá nas nossas notas, a gente colocou que a função já não pode ser constante, que é o único probleminha que o professor fala dessa definição. Ele comenta, né? Pega uma função constante e vê que tem um problema lá. Por quê? Porque esse t, que é o período, ele é o menor número possível, tal que isso aí se repete. Se a função é constante, ela é igual para todo mundo, né? Então, aí essa definição aqui é o que a gente diz que ela não está bem posta. Por isso que é melhor pegar essa definição, você já exclui a possibilidade da função ser constante, para você garantir que quando existir aquele valorzinho, e ele é o menor possível. Está claro? Me fiz ser entendida? Então, tá bom. Uma outra propriedade maravilhosa da função seno e cosseno, não de todas as funções trigonométricas, mas da seno e da cosseno, é que elas são funções limitadas. O que é dito uma função ser limitada? Se existe um número real, tal que a imagem da função está sempre dentro dessa faixinha de menos L até L. Vou fazer um gráficozinho para vocês entenderem. Um gráfico, por exemplo, de uma função que é limitada. Vou fazer um troço meio bagunçado, tá bom? A gente diz que uma função ela é limitada como se ela tivesse sempre dentro de uma faixinha, sabe? É como se existisse uma faixa no eixo Y que limitasse o comportamento dela. Tá bom? Certo? Tem, assim, essa daqui é uma das maneiras de denotar, mas é a mesma coisa que se eu colocasse o módulo da função menor ou igual que L, não é isso? Vocês lembram desse tipo de desigualdade? Isso aqui é a mesma coisa, é equivalente a dizer que o módulo da função é menor ou igual que L. Quando sai do módulo, aparece um menos L daqui, né? É equivalente. E às vezes essa maneira de denotar é o que te induz mais a esse fato das imagens da função estarem limitadas nessa faixa, né? Essa faixa é exatamente formada por L e menos L. Agora, se a função fosse positiva, por exemplo, se eu partisse do pressuposto que a função era positiva, se todos os camaradas aqui fossem maiores ou iguais que zero, então esse camarada aqui tem que ser maior que zero, né? Certo? Não existiria essa banda de cá. Mas isso é só um purismo, tá bom? Então, tá bom. O exemplo que ele deu de uma função que é periódica e limitada é a função seno. O gráfico dessa função a gente não justifica neste momento, a gente aceita, tá? Tem esse comportamento. O período dela é de 2π e ela está limitada de menos 1 até 1, né? Então, existe essa mesma faixinha aqui, menos de 1, menos 1. E ela está limitada de menos 1 até 1, ou seja, o módulo dela é menor ou igual que 1.
As imagens estão sempre dentro dessa faixinha, tá bem? E para justificar que o seno de π sobre 2 é igual a seno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2 é o mesmo que seno de mais 2π, né, Canela? Mais 2π, tá. Putz, já. Mais 2π, mais 4π. O que significa isso? O professor disse que o seno de π sobre 2 é côngruo ao seno de π sobre 2 mais 4π. O que significa essa palavra côngruo? Vem lá de congruência, a gente não vai entrar nessa seara. Mas vem lá do algoritmo de Euclides, tá? Então, isso aqui o algoritmo de Euclides é o algoritmo da divisão. A dividido por B é K, deixa resto B, que é a mesma coisa que escrever essa expressão, A menos B é um múltiplo de M, que é a mesma coisa que dizer que M divide essa diferença, que é a mesma coisa que dizer A menos B deixa resto zero na divisão por M, que é a mesma coisa que dizer A é côngruo a B, módulo M. Tá? Ou seja, quando você anda, se você sai de π sobre 2, o seno de π sobre 2, como o período é 2π, é a mesma coisa que o seno de π sobre 2 mais 2π, que é a mesma coisa que seno de π sobre 2 mais 4π. Sacaram? É essa a ideia que está por trás dessa palavrinha aqui, dessa congruência. Tá bem? Então, tá bem. Eu vou soltar para vocês o próximo vídeo, e aí eu vou fazer uns comentários de relações trigonométricas, tá bem? Então, bora lá, bom vídeo. Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje a gente vai continuar a estudar as funções trigonométricas. Na nossa última aula a gente terminou de estudar a função seno, vimos o período da função seno, conjunto imagem, amplitude, então tudo isso a gente estudou na função seno. E hoje a gente vai continuar estudando a função cosseno. Tá? Então primeiro vamos definir aqui a função cosseno. A função cosseno é uma função de reais e reais, onde para cada número real x, a gente tem f de x igual ao cosseno de x. Né? Bom, uma coisa que é importante a gente lembrar, né, é que o seno de x mais π sobre 2, usando a forma de arco-soma que a gente já viu em aulas anteriores, isso vai ficar seno x vezes o cosseno de π sobre 2 mais o seno de π sobre 2 vezes o cosseno de x. Né? Então, seno de alfa mais beta, seno alfa cosseno beta, mais seno beta cosseno alfa. Isso já foi visto em aulas anteriores. Mas o cosseno de π sobre 2 é igual a zero. E o seno de π sobre 2, ele é igual a quem? Ele é igual a 1. Então, isso nos dá que o seno de x mais π sobre 2 é igual ao cosseno de x. Então, disso daqui, o que a gente pode observar? Né? Então, como o cosseno de x é igual ao seno de x mais π sobre 2, então lembrando, como é que era o gráfico do seno? O gráfico do seno era uma senoide, né? Começando em 0. Então, a gente tinha uma senoide para cá, né? Parte positiva. Parte negativa. Então, esse cara aqui é o seno de x. Né? O seno de x mais π sobre 2, como a gente terminou na nossa última aula, né, vai ser o mesmo gráfico do seno, só que transladado de π sobre 2 unidades para a esquerda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico e transladar de π sobre 2 unidades para a esquerda, ou simplesmente posso transladar o gráfico inteiro, ou é isso aqui. Né?
linha. Então, o que eu fiz foi exatamente transladar, só que no caso aqui eu estou olhando só para o eixo. Em outras palavras, o que eu tenho? Eu tenho que o gráfico da função cosseno é o mesmo gráfico da função seno. A única diferença é que, quando x é igual a zero, o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero ele é igual a 1. Né? O cosseno de π sobre 2 não é 1, né? como acontece no seno. O cosseno de π sobre 2 é zero, e assim sucessivamente. Então, quando eu peguei e somei aqui, o que eu fiz foi transladar esse gráfico. Né? Bom, então, sendo assim, o que a gente pode dizer então? A gente pode dizer então o seguinte: primeiro, o período na função cosseno de x também é o quê? Também é 2π. O conjunto imagem da função cosseno também vai ser o quê? De menos 1 até 1. Né? Cosseno de x, né? No caso. Certo? Então, a função cosseno é praticamente igual, digamos assim, à função seno. Né? O gráfico é o mesmo, né? Não é cossenoide, é senoide, né? Como alguns costumam dizer. Né? E, basicamente, é isso. Então, o que a gente vai fazer agora é esboçar, né, alguns gráficos, né, de algumas variações, né? Igual a gente fez para a função seno, a gente vai fazer a mesma coisa para a função cosseno, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, então, vamos esboçar o gráfico da função, né, de reais em reais, f de x igual a 1 mais 2 cosseno de 2x. Né? Bom, então a gente acabou de ver que o gráfico da função cosseno é a senoide. Né? Então, o que a gente vai fazer é esboçar o gráfico dessa função partindo da senoide, né, no caso para a função cosseno. Bem, como a função cosseno e a função seno, elas têm, digamos assim, o mesmo comportamento, né? Então, como é que a gente terminou na nossa última aula? A gente terminou, né, concluindo, dado alguns exemplos, que o período, né, na função seno de kx era igual a 2π sobre o módulo de k. Né? Então, de maneira análoga, a gente pode tomar também o período da nossa função cosseno, né, no caso aqui, cosseno de uma constante, né, no caso, considerando k, vezes x, também dessa forma, né, 2π sobre o módulo de k. No nosso caso aqui, quem é o nosso k? O nosso k está sendo esse 2. Então, o nosso período aqui vai ser 2π sobre o módulo de 2, que é 2. Então, o nosso período aqui vai ser o quê? Vai ser π. Uma outra maneira que a gente pode observar também é que se eu estou multiplicando x por 2, eu estou acelerando esse processo. Ou seja, então, essa senoide aqui, ela vai acontecer 2 vezes mais rápido, digamos assim. Então ficaria algo mais ou menos assim. Então, aqui está o cosseno de 2x. Tá? Estou esboçando só a parte positiva, né, para x positivo, mas é simétrico para x negativo também. Então, o nosso cosseno de 2x está aqui. Né, então, para o cosseno de x, o período, né, é 2π. Para o nosso cosseno de 2x, o período é π. Certo? Bem, eu vou parar o vídeo porque está ficando muito longo e a gente já está no laço, tá bom? O que o professor faz ali no vídeo é construir o gráfico de uma função e a gente vai aprender depois essas estratégias, tá? Uma função desse tipo, cosseno de 2x. Uma vez que eu sei o gráfico da função cosseno, o que significa esse 2 aqui dentro, que é o que ele constrói? Aí depois se multiplica por 2, o que isso acontece na imagem? Se soma com 1, o que acontece isso na imagem, tá bom? Mas isso a gente vai ver ao longo do nosso curso, a gente não precisa pensar sobre isso agora. A gente teria know-how para fazer isso, a gente tem teoria para fazer isso até esse momento, partindo do pressuposto que eu conheço o gráfico da cosseno, mas que a gente também não vai justificar agora, sacou? Então, por isso que eu interrompi nesse momento.
Então, vem cá comigo. O professor fala da função cosseno. Ele define ela como sendo uma translação, né? Uma translação da função seno, né? Por causa exatamente por causa do círculo trigonométrico, né? De raio unitário, centro na origem. Então, o período é o mesmo. Ela também é limitada, vai de -1 até 1. O gráfico dela, marromeno, é isso, que ele fez é só transladar, ele pegou o eixo e jogou para cá, certo? O eixo da seno estaria para cá. Certo? O que ele fez foi olhar a função centrada aqui, que é exatamente isso, que é o que difere uma da outra. E aí ele até construiu as duas juntas. Beleza, essas são as propriedades importantes da função cosseno. Lá no vídeo ele fala de arco duplo, né, para fazer aquele gráfico. E é aquilo ali que a gente já conversou antes. O seno da soma e o seno da diferença. O cosseno da soma e o cosseno da diferença dos ângulos. É aquela musiquinha. Minha terra tem palmeirezão de canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Não falei para mudar do sinal, permanece o sinal. Cosseno de A mais B. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Tá? Então, essas duas foram as relações, a gente já comentou isso na aula passada, mas foram essas duas relações que ele usou para falar do gráfico da função cosseno. Tá bom? Essas duas relações são importantes, tá? E aí, quando você faz o A igual a B, na soma você tem o que a gente chama de arco duplo, lembra? Do seno de 2A e o cosseno de 2A. Elas vêm daqui. Não quero gastar muito tempo com isso, sexta-feira a gente pode falar mais sobre isso, tá? Vem para outro gráfico, função tangente. A função tangente é definida como sendo a função seno sobre a função cosseno. Quem é o domínio dessa função? São todos os reais, tais que o camarada cosseno seja diferente de zero, né? Eu tenho que eliminar quando o cosseno é igual a zero. Ou seja, são todos os camaradas que estão fora desse intervalinho, desse períodozinho. A cada π sobre 2, quando começa a repetir, eu começo a repetir π sobre 2, mas kπ quer dizer, quando k for igual a 1, π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 2? É zero. Se eu somar mais π, o cosseno de π sobre 2 mais π, que é dar essa volta inteira aqui, também dá zero, né? Então, sempre que eu pego π sobre 2 e somo k vezes π, eu dou camaradas que zeram o cosseno. Então, para eu fazer o gráfico dessa função, são exatamente esses camaradas que eu tenho que tirar. Aqui é π sobre 2, aí aqui é π sobre 2 mais π, aqui é π sobre 2 menos π, sacou? O gráfico dessa função, do mesmo jeitinho que eu falei antes de assíntota, as assíntotas dele serão exatamente essas retas, tá? Então, uma das assíntotas é x igual a π sobre 2. Periodicamente, eu terei essas assíntotas, tá bom? De maneira a cada, quando k for um número, né? K é um número real, número natural. Sacou? Inteiro. Sacou. Então, beleza. Então, o gráfico da função é essa. A gente não dá a justificativa por que cresce, por que decresce, por que a concavidade voltada para cima, por que a concavidade voltada para baixo, pelos mesmos motivos. É exatamente esse o nosso curso de cálculo 1, tá? Relações trigonométricas, importante. Já que a gente viu a função seno, a gente já viu a função cosseno, e a gente tem aquela relação do círculo trigonométrico, né? Aqui eu tenho um raio de comprimento 1. O alfa é exatamente esse, tem a ver com essa distancinha aqui. Aqui é a função cosseno, que é deitado, o seno é em pé. Eu faço uma análise desse triângulo retângulo. Aqui é 1, aqui é seno do θ, aqui é cosseno do θ. Pitágoras, né? 1 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos.
Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu dividir essa relação por cosseno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é tangente ao quadrado, cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, que é 1, e 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é o que a gente chama de função secante, tá? Isso está lá nas notas. Agora, se eu pego essa relação e divido por seno ao quadrado, eu vou ter seno ao quadrado sobre seno ao quadrado 1, cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é o que a gente chama de cotangente, então é a cotangente ao quadrado, igual a 1 sobre seno ao quadrado, que a gente chama de cossecante, tá? Essas duas relações são muito importantes, mas muito importantes, vocês vão me ver falar isso muitas e muitas vezes. A gente vai usar elas muito lá para a parte de integral, de derivada, muito. Eu posso vir e falar de novo mais na sexta-feira, mas daí eu vou complementar. A teoria mesmo vocês já viram. Isso. Eu recomendo para quem ficou oscilando muito e perdeu alguma coisa, assista no YouTube depois, tá? E vem com dúvida na sexta. A gente se encontra na sexta. Não se esqueçam de submeter a lista de exercícios, tá bom? É um arquivo só, tira a fotinha, junta em um arquivo só para subir no sistema. Lembrando que os monitores estão para atender vocês de maneira remota, tá bom? Um abraço, fiquem todos bem, se cuidem, até sexta. O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!